Olá, eu sou a Bárbara, este é o meu canal Delicada como um Elefante. Hoje venho fazer o apanhado das minhas leituras de Abril, a wrap-up. A maior parte dos livros eu já vos falei nos vlogs do Mangalipamania, mas para quem não viu, vai aqui um resumo. Eu no total li 10 livros, 2 antes do Mangalipamania e 8 depois do Mangalipamania, que foi absolutamente fabuloso para desbloquear leituras. Vou começar então pelos 2 livros que li antes do Mangalipamania. O primeiro foi um audiobook que eu ouvi, que se chama Factfulness, que é escrito pelo... ele é sueco, não esperem aí. Hans Rosling. É um médico que já faleceu e que escreveu um livro de não ficção, não propriamente médica, mas sobre factos do mundo que uma pessoa tem como adquiridos, mas que não são verdade. Gira muito à volta de nós acharmos que o terceiro mundo ainda existe. Ok? Existe, mas não é como nós imaginamos, nós ainda temos referência para aí dos anos 70, não é? De uma data de países muito atrasados em relação à Europa e aos Estados Unidos, quando na realidade já não é assim. Fala assim de uma data de indicadores tipo vacinas, escolaridade e assim, o mundo evoluiu imenso e desmistifica imensas coisas e eu acho que é um livro muito útil para ser lido por qualquer pessoa, perfeitamente acessível, não tem nada a ver com medicina, ok? Eu dei-lhe 4 estrelas e meia. Porquê é que eu não dei 5? São muitos dados? Talvez? Não sei muito bem. Acho que foi só por isso. Mas gostei muito. Não é aborrecido, não é lento. E acho que está traduzido para português. A seguir, eu li o Razões para Viver, do Matt Haig. Também é um livro de não ficção, que tem sido muito bem falado, este autor, mas eu fiquei um bocadinho desiludida, eu só lhe dei 3 estrelas. Isto conta a história real do autor, que viveu com depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, como diz o nome, Razões para Viver, e que desmistifica essas doenças, como são comuns, como é possível viver com elas, superá-las, sem estigma. Mas olha, primeiro, já não me lembro de quase nada. E só foi há um mês. Portanto, é porque o livro não me disse muito. Depois não sei... Muita experiência, pouca ciência... Mas é suposto ser isso, não é? Se calhar estou a ser um bocadinho injusta com o autor. Nem sei explicar muito bem porque não gostei. Talvez porque tivesse mais expectativas do que o livro me trouxe. Mas vou-vos dizer muito honestamente, eu tinha outros livros no Goodreads na minha TBR deste autor e tirei. Mas eu sei que muita gente tem gostado, tem dado 5 estrelas e provavelmente o problema é meu, ou então se eu tivesse lido o outro, se calhar o Mundo à Beira do Ataque de Nervos, se calhar eu tinha gostado mais, não sei, fiquei um pouco desiludida. Agora começo os 8 livros que li para o Mangalipamania e que eu já falei nos vlogs, portanto se já viram os vlogs não é preciso ouvir outra vez. O primeiro então foi a biografia ilustrada do Freddie Mercury pelo Alfonso Casas. Eu adorei, dei-lhe 4 estrelas e meia também, no Goodreads pus 5 estrelas. É a história de vida do Freddie Mercury e no fundo do que ela se cruza com os Queen. As ilustrações são muito giras, os factos estão muito bem documentados, até tem uma cronologia, fez-me pesquisar muita coisa, concertos, outros músicos e assim. Não é que eu tenha aprendido nada de novo, porque já sabia muitas destas coisas, mas achei que valeu muito a pena. Depois a seguir, por fim, acabei o Império Final, do Brandon Sanderson, o primeiro livro da série Mistborn. Eu comecei a ler este livro há 3 anos para aí, li a primeira parte, tentei 3 vezes e desisti. Este livro é muito falado, é se calhar o grande livro de fantasia contemporâneo, mas eu vou-vos dizer mais ou menos o que é. É a história de uma rapariga que faz parte de um povo quase escravo, os Skaa, que era uma ladra, portanto não vivia na miséria por causa disso, não é? Que se junta a um grupo de ladrões que na realidade estão a tentar fazer uma revolução para acabar com o poder que já está há imenso tempo a oprimi-los. O elemento fantástico desta série é que eles têm poderes de controlar os metais e existe um tipo de pessoas, os alamantes, que
controlam um tipo de metais, e depois existem os nascidos das brumas, os Mistborn, que controlam todos os metais. E é o que a personagem principal é. E ela vai aprender como fazer isso, e depois o livro desenvolve-se toda à volta disso. Eu não gostei muito do sistema mágico e achei que demorou muito tempo a ser explicado. Eu gosto mais quando a componente mágica é explicada ao longo da ação, mas acho que isto é o estilo do autor e por isso é que eu achei que não era para mim. Mas depois, a partir do momento em que começou a história, eu adorei. E gostei principalmente que este livro tivesse um início, meio e fim. Este livro podia não pertencer a uma série e eu fiquei muito surpreendida com isso. Se calhar ele estava para ser feito como standalone, não faço ideia. Mas gostei mesmo muito. Dei-lhe 4 estrelas e meia em vez de 5, no Goodreads até pus 4, porque o início foi terrível para mim, tanto que eu desisti várias vezes e portanto não lhe podia dar 5 estrelas, mas se não daria. Depois, a seguir, li O Coração de Simon contra o Mundo, da Becky Albertalli. É um young adult sobre um menino homossexual. Toda a gente estava à espera que eu não gostasse deste livro. Aliás, eu tentei ler outro livro da autora a seguir e abandonei, mas eu gostei muito deste livro. É a história de um rapaz homossexual que fala por e-mail com outro rapaz homossexual com quem tem uma amizade e eventualmente se desenvolve para um romance, mas cujos e-mails são descobertos e ele é chantageado, e é a história à volta disso. Além disso, ele tem um grupo de amigos que são muito, muito fixe. Tem uma família incrível e eu gostei muito, tanto da parte da relação amorosa, como da amizade, como da família. Achei uma história super fofa, com gente, muito boa gente. Não sei se é mais realista do que os desgraçadinhos todos que se vê nas outras histórias, não sei se é isso, mas gostei de ver abordado de forma positiva o tema em vez de negativo. A seguir vi o filme, vi demasiado seguido, estava sempre a comparar, é uma seca quando eu faço isso. Eu não gosto de ler livros que já vi filmes ou de ver filmes que já li os livros por causa disso, porque eu estou sempre a comparar e não aproveito. Gostei, mas a experiência para mim foi má por causa disso. Dei-lhe 4 estrelas e meia também, acho que no Goodreads classifiquei como 5. Depois, a seguir, li o Matilda, do Roald Dahl, foi no Kobo. Não o trouxe aqui para cima, mas também ver a capa no Kobo não tem interesse nenhum. É uma história infantil de uma menina que é sobredotada, que os pais não lhe ensinaram nada, não lhe ligam nenhuma, e que vai para a escola, que tem a sorte de ter uma professora que a entende e que puxa imenso por ela, numa escola que é dirigida por uma pessoa horrorosa, ao nível da família da Matilda, e a professora também tem algumas dificuldades com essa pessoa, e é a história desta menina, desta professora, e é muito bonita. Eu gosto muito da escrita do Roald Dahl. Dá para ser compreendida pelos miúdos, mas tem mensagens sobre a humanidade muito importantes. Eu dei-lhe 4 estrelas e meia, classifiquei no Goodreads como 5, mas não dei 5 porque tem ali um momento fantasioso que eu acho que era escusado para a história. Mas adorei, acho que vale a pena e vou querer ter em livro físico para depois um dia ler com a Maria. Depois, a seguir, eu aventurei-me num thriller que foi o The Turn of the Key, da Roald Ware, e eu gostei. Para thriller eu gostei. Eu dei-lhe 4 estrelas no Goodreads, eu achava que tinha dado 3, mas dei 4. É um 3,5. Ou seja, eu não gostei porque não gosto de thrillers, mas eu gostei do livro, ok? É um thriller que é uma babysitter que vai viver para uma casa com 3 miúdas, que são filhas de 2 arquitetos e que têm uma casa inteligente. É tudo eletrónico, tudo vigiado, e é um thriller à volta disso. Eu não descobri nada que se passava, que eu nem tento, não é o meu estilo de livro. Assustei-me um bocadinho, assim, com os barulhos da minha casa depois à custa disso. Mas pronto, não é a minha onda, mas para quem gosta de thrillers, toda a gente diz que este é um livro incrível. A seguir li O Príncipezinho, do Antoine Saint-Exupéry. Eu já tinha tentado ler uma vez, já tinha lido mesmo, na infância, não tinha gostado e desta vez gostei mais, mas continuo a não adorar. Acho que não é um livro para crianças. Eu até fui ver no Plano Nacional de Leitura, está para o 6º ano, portanto não é propriamente um livro infantil. Mas eu acho que quando ele foi escrito foi um livro como um livro infantil e não para pré-adolescentes, adolescentes. Mas pronto, nessa fase eu acho que já pode ser entendido. Toda a gente sabe sobre o que é esta história. É uma crítica social
Mas lá está, eu acho que não é isso que se deve ler na infância. A seguir, o último livro físico que tenho aqui, o The Beast Within, da Serena Valentino, é um reconto da Bela e o Monstro, é a perspectiva do monstro, principalmente antes de ser monstro, de como é que ele chega a monstro. Esta coleção é de vários vilões da Disney, o único que não é bem vilão é o monstro, e eu dou-lhe 3 estrelas também. Eu gostei muito, muito da história, o início e o fim, mas depois há aqui uma parte no meio super chata que me fez com que eu baixasse a classificação. Mas gostei muito da perspectiva de porque é que ele se tornou monstro e uma relação que há aqui antes dele se tornar monstro que eu nunca pegaria nela a imaginar esta história e achei muito a pior. A seguir ouvi um audiobook, também de não ficção, que foi o Invisible Women, Data Bias in a World Designed for Men, escrito pela Caroline Criado Pérez. Eu não sei de onde é que ela é, por acaso podia ter ido ver. É um livro de não ficção sobre o viés que existe no mundo criado para homens e que prejudica as mulheres, que faz com que nós sejamos invisíveis. Eu dei-lhe 4 estrelas e meia também. Classifiquei como 4 no Goodreads. Eu acho que é um livro que devia ser lido por toda a gente, mas custou-me tanto a lê-lo, eu ficava tão revoltada que eu não lhe podia dar 5 estrelas. O livro está comigo todos os dias, ok? Estou farta de falar dele com pessoas da minha vida real, não é? Incluindo laboral, e acho que com ele até já consegui dar exemplos que fez realmente alguns homens entender aquilo que nós sofremos todos os dias, que a sociedade nem se apercebe que existe. A sociedade está criada para os homens, pelos homens, para o corpo masculino, e nós todos os dias sofremos com isso, de coisas que aceitamos como sendo normais. E eu não estou a falar das coisas que toda a gente sabe, de assédio ou de direito a ter um trabalho com salário igual na mesma posição ou de escolaridade, não. Eu estou a falar de os cintos de segurança não são feitos para o nosso corpo e são feitos para o corpo dos homens. Estou a falar dos medicamentos não serem testados nas mulheres e serem nos homens porque a parte hormonal das mulheres é demasiado difícil para os investigadores. O mundo é mais perigoso para nós e pronto, nós vivemos mais tempo e era uma coisa que eu como médica, tipo, ok, isso não há muito problema porque nós até estamos protegidas pela nossa biologia, mas na realidade nós vivemos mais tempo, mas com um final de vida com pior qualidade dos homens, e isso é muito curioso de perceber porque é no livro. Eu recomendo mesmo a toda a gente que leia, embora, mais uma vez, quem não estiver despertado para o assunto não vai entender, não vai querer saber e provavelmente não vai aprender nada com isso. E está feita a minha wrap-up. Digam-me se querem conversar sobre algum dos livros. Até à próxima!